Nós vamos falar aqui sobre os sentimentos da campanha Arca da Conquista, não é, nesses anos todos, da noite de segunda-feira, que foi fantástico, foi lindo demais. E eu quero compartilhar com você o que a minha família sentiu e também o que nós sentimos nesses anos todos, né, da campanha Arca da Conquista. Olá, meus irmãos, meus amigos, boa noite. Você está agora na Sala do Pastor e nesse programa eu estou com a minha família, literalmente minha esposa, minhas filhas, estão faltando meus genros, né? Que também é minha família. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso. Nós vamos falar aqui sobre os sentimentos da campanha Arca da Conquista, não é, nesses anos todos, da noite de segunda-feira, que foi fantástico, foi lindo demais. E eu quero compartilhar com você o que a minha família sentiu e também o que nós sentimos nesses anos todos, né, da campanha Arca da Conquista. Mas eu quero esperar você chegar. Chega logo aí, convida a família, também senta na tua sala, não é, junto com o pastor, para nós vivermos essa experiência incrível, poderosa. Quero agradecer minha esposa que está aqui, minhas filhas. Quero agradecer delas estarem aqui também para a gente compartilhar essa história incrível. Porque é incrível, né? É incrível. Né? Na vida dela, da sua, é metade da sua vida. Quase isso. Quase? Fazem 15 anos, eu tinha 13. 13? Uau! E você, Ana? Ela tem minha idade de 16 anos. Também, praticamente metade da vida das minhas filhas vivendo essa experiência da campanha Arca da Conquista. E ela realmente foi uma experiência muito grande, né? Enquanto isso, você vai chegando, vai convidando alguém. Quero só deixar um texto bíblico que eu acho ele fantástico, de Oséias 6,3, que diz assim: cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu acredito que esta é a grande questão da campanha Arca da Conquista. Ela revela Deus, ela mostra mais Deus, nós vemos Deus agir no sobrenatural, nós nos aproximamos mais dele intencionalmente, né? Com aquela vontade de, realmente de conhecer a Deus. É um período muito importante. Na minha vida mudou, né? Mudou meu ministério. Foi um sonho que Deus me deu há tantos anos atrás, aliás, em 2006, né, quando ela nasceu. Então mudou a minha vida, mudou o meu ministério, mudou muitas coisas na minha vida. E se mudou na minha vida, também mudou na minha família, elas também foram impactadas, como isso acontece, né? Quando você vive uma experiência com Deus, as pessoas que estão à sua volta são abençoadas, são impactadas, são também desafiadas a viver essa experiência, que eu quero trazer isso para você. Quero que você viva uma experiência e desafie a sua família a viver essa experiência, seus filhos, talvez o seu pai, a sua mãe, quem sabe alguém que ainda não é cristão, não frequenta uma igreja evangélica, você pode acabar ajudando eles a entender o que é viver um relacionamento com Deus, não é? Porque esse relacionamento próximo, né, do exercício da fé, do exercício de realmente conversar com Deus todos os dias, falar com Ele, enfim, você pode viver experiências incríveis. Tem muitas pessoas que acham que o milagre da campanha é apenas o financeiro. Não, ele é muito mais do que isso. Ele promove uma mudança muito maior do que essa. Não é muito maior, faz a gente acreditar no futuro, no amanhã. Enfim, tem tantas coisas, né? Vocês querem falar alguma coisa? Fale para mim, por favor. Qual é o seu sentimento, Ana, sobre a campanha da Arca? Para mim, a campanha da Arca foi sempre muito especial, né? Como a gente já falou no começo, metade da vida praticamente, né? E parece que quando a Arca entra, já fica, né, aquele negocinho no coração, a Arca está entrando e parece que a presença de Deus está sempre palpável na igreja, mas parece que no momento da entrada da Arca as coisas mudam, né? A atmosfera da igreja fica muito diferente. E segunda-feira, né, isso não foi diferente, eu nunca senti assim tanto a presença de Deus tão palpável nas entradas da Arca como foi nessa segunda-feira. E enquanto eu estava vindo para cá, pensando neste momento que a gente teria e pensando, né, nas campanhas pela qual eu participei, e eu pensei nos milagres que eu recebi, né, naturalmente, mas aí me veio na mente o quanto eu descobri que Deus é Pai. Porque Deus se atenta com cada detalhe. Ele se atenta com o mimo de fazer algo que às vezes pode parecer pequeno.
e mesmo assim ele aparece. Eu descobri que Deus é provedor, que Ele se importa com a minha vida financeira, que Ele se importa com os milagres que eu preciso. Mas acho que acima de tudo é o fato dele ser pai. Eu tenho um excelente pai na terra, que sempre proveu para mim, que sempre cuidou de mim, sempre me protegeu. Mas o que eu mais descobri na Arca da Conquista é o quanto Deus é pai. E é muito o que o versículo diz, que se os pais que são terrenos e são falhos e são pecadores se importam em dar coisas aos seus filhos, não dariam uma cobra, não dariam um escorpião, quanto mais o nosso Pai que está no céu. E a gente tem falado muito sobre o que é a experiência da arca, né? E para mim se resume a descobrir o amor do Pai que Ele tem para mim. Né? O quanto Ele se importa, o quanto Ele quer que a gente coloque os nossos pedidos, por menores que eles pareçam ou por mais impossíveis que eles pareçam. Ele é pai para dar o que a gente precisa e Ele é pai também para fechar a porta, caso isso distancie de quem nós podemos nos tornar em Cristo. Né? Então Ele se importa tanto e para mim é o que se resume a campanha da arca. Vai fazer eu ficar emocionado logo no começo. É complicado. Você acredita que por causa disso alguém que está assistindo a gente nunca ouviu falar de Jesus, ou ouviu falar, mas não tem esse sentimento, se sente abandonada, ela pode viver uma experiência do cuidado de Deus? Não frequento igreja, eu não vou à igreja evangélica, nem católica, cristã, seja o que for, mas se ela quiser viver uma experiência com esse Pai que você está se referindo, ela pode? Com certeza. Eu acho que ainda é muito mais do que viver experiência. Especialmente aqueles que nós sabemos que têm um problema familiar dentro de casa ou que não conseguem pensar em Deus como um pai amoroso, como um pai presente. Eu acredito que a experiência da arca pode ser o que vai curar, sabe? Pode ser o que vai mudar a visão do que significa paternidade, do que significa ter um pai presente, do que significa ter um pai amoroso, e que ela pode encontrar isso no Pai do céu. E à medida que a pessoa encontra isso no Pai do céu, o relacionamento com o Pai da terra pode ser restaurado. Pode haver uma cura por causa disso. Eu acredito que isso é certeza. Uau! Pronto, pode acabar. Muito obrigada por virem aqui nessa noite. Foi um prazer estar aqui. E para você, Beli? Não nem continuar, né, depois dessa. Foi boa, foi boa. Eu acho que tem muito a ver com o que o senhor falou na segunda noite, né? Porque não tem nada a ver em relação à quantidade financeira. Porque, às vezes, R$10 pode ser pouco para uma pessoa, como pode ser tudo para outra. Não é relacionado a isso, é relacionado com quem Deus é, né? Também tem a ver com o que a Ana falou. Não é sobre o que a gente faz, é mais sobre para quem a gente está fazendo e como que a gente passa a ver Deus. Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que às vezes a gente acha que Ele não se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida. E aí você coloca uma coisa lá no pedido da arca que você acha, nossa, é uma coisa tão pequena, né? E o pastor sempre fala pra gente sonhar grande, mas é uma coisa tão pequena. E aí Deus vem e não faz só aquilo, Ele faz muito mais, porque Ele é esse tipo de pai. Esse é quem Deus é. Na segunda-feira, nossa, quando a igreja estava cantando, esse é quem tu és, assim, era uma atmosfera de fé. E é uma coisa tão importante a gente declarar continuamente, esse é quem tu és, porque a gente tende a esquecer quem Deus é. Né? A gente tende a esquecer, os problemas vêm, Deus não vai fazer, mas a gente se esquece de quem Deus é. E quando a igreja estava cantando, esse é quem tu é, e estava cantando assim, com os pulmões, a flor da pele, com toda a força que tinha, e foi uma coisa tão poderosa, porque esse é o nosso Deus, é independente de quanto que você vai dar, do que você vai pedir, é independente disso, porque esse é o nosso Deus, esse é o Deus que se agrada em dar coisas boas para os seus filhos, esse é o Deus que no meio da tempestade vai te chamar para dormir lá no barco com você, né? Vai te chamar, vem descansar comigo, ou vai te chamar para ir para fora do barco e pisar nas águas agitadas e andar sobre elas, não afundar. Ele vai te chamar para andar sobre as águas, ou vai te sustentar no deserto, ou vai abrir o mar para você passar em terra seca. Esse é o nosso Deus. É independente do que a gente está passando, do quanto que a gente pode dar, é muito mais do que isso. É sobre o nosso coração, é sobre o relacionamento, é sobre descobrir quem Ele é.
A campanha da Arca é um incentivo para a gente descobrir quem Deus é. Simples assim. E eu acho que uma coisa muito legal, porque tipo, quando a campanha da Arca começou, né, a gente era novinha. E com o passar dos anos, parece que a gente vai entendendo cada vez mais a profundidade do que a gente está vivendo nessa campanha. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente do que quando a campanha da Arca começou. Hoje eu tenho mais consciência, a gente tem mais conhecimento, maturidade tanto do que a campanha da Arca representa, quanto, né, do Deus que a gente serve, porque esse é quem Ele é. Esse é o nosso Deus. É, né? Você precisa pregar, hein, sobre isso. Porque é o seguinte, né? Você colocou certo, né? O milagre, na verdade, ele é secundário. Por maior que ele seja, por mais expressivo na vida da pessoa, alguém, sei lá, a cura de um câncer, que deve ser expressivo demais, né? Qualquer outra coisa que parece que vai matar a pessoa, continua sendo secundário. Ou seja, o principal é conhecer a Deus. Sim. Uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, o culto de segunda-feira está muito voltado para milagres, né? Porém, o nosso maior foco deve ser para que as pessoas que venham, e nós, quando a gente vem, né, a gente conheça quem Deus é. Porque você pode pedir pelo milagre, aí o milagre vem, ok, acabou o milagre, o que você faz? Você volta na fonte, né? Eu lembro que uma vez eu usei para o time um exemplo. Quando você está com sede, você compra uma água. Acabou a sua água, você vai lá, você compra de novo. Ou você vai lá e enche sua garrafa de novo. Outra coisa é você ter a fonte. E com Deus é assim, você pode sim vir buscar seu milagre, e você deve, com certeza. Mas outra coisa é você vir buscar Deus. Porque quando você tem Deus, as bênçãos, os milagres, as vitórias, a provisão, a cura, é natural. Porque é que nem a música fala, é quem Ele é. Ele é a cura, Ele é a provisão, Ele é a própria ele é o milagre, Ele é o sustento, Ele é a proteção. Então, quando a gente tem Deus, todo o resto naturalmente a gente vai receber. Né? Ele é pai. Ele é pai. Uau! Evelyn, o que você sente de ver tuas filhas falando assim, vivendo essa experiência tão gostosa, né? De falar de Deus com emoção, de ver que elas viveram as experiências delas nesse período todo, não? Eu sinto uma satisfação muito grande, porque eu vi que até aqui eu cumpri a minha missão. Até aqui, porque eu sei que eu tenho mais missões a serem cumpridas. Então, missão mostrar... avó. Calma, respira. calma. Vou ter que confiscar o pedido dele desse ano. Os seus eu também precisei confiscar alguns anos também, lembra-se disso? Gente, comenta aí no chat. Calma, pastor, o tempo de Deus vai chegar. Calma esse coração aí. Eu até esqueci. Me ajuda aí, por favor. Gente, por favor. Né? Alinhando de novo aqui. É sobre o sentimento de velas. Eu tenho uma palavra para deixar para você, pai e mãe. Que eu tenho... Isso é como a gente cria os filhos no caminho do Senhor. A gente planta a semente, cria seus filhos, ensina. Quando eles são pequenos, a gente educa e ensina. Os adultos, a gente apenas instrui. Se eles quiserem acatar aquilo que a gente está falando, eles acatam ou não. Mas a criança a gente ensina. Então, ensina o teu filho no caminho do Senhor. E quando ele crescer, ele não se desviará dele. Eu tenho prova viva sobre isso. Eu tenho as minhas filhas. Eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho um currículo onde eu provo que se você ensina o teu filho no caminho do Senhor, ele não se desviará. Ele viverá experiências incríveis. E não existe maior experiência no mundo do que ter uma experiência com Deus. Então, ensina isso para os seus filhos. Ensina dentro de casa o que é viver uma vida com Cristo. Que eles vão entender e ver o que é ter uma vida com Cristo, não somente na igreja, mas também dentro de casa. Então, tenha essa vida cristã dentro, com todas as suas atitudes, com as suas falas, com tudo aquilo que você tem que fazer dentro de casa e fora de casa. Seja sempre a mesma pessoa, que é isso que você vai estar ensinando para os seus filhos, que é isso que eles vão crescer, que é isso que eles vão aprender quando eles crescerem. Então, o meu currículo está aqui. Eu me sinto muito orgulhosa disso e eu tenho certeza que elas vão seguir o mesmo currículo. Não, elas serão melhores do que eu fui para elas, para os nossos descendentes, né? Para o nosso legado que vamos deixar.
E uma coisa que a gente tem falado sempre sobre a campanha, que sempre foi muito gostoso, que a gente sentava, a gente ficava pensando, aí chegava no dia, e aí o que vamos pedir? Todo mundo põe o pedido aí, um vê do outro, o que você vai pôr, o que você vai pôr, o que você vai colocar. E sempre vendo, foram 15 campanhas, 16 campanhas, então, se a gente parar e pegar todas as campanhas, o quanto Deus nos deu e o quanto Deus nos fechou a porta para muitas coisas que nós queremos, porque Deus sabia que aquilo que a gente estava pedindo não ia ser bom no momento para nós, porque Deus queria nos ensinar algo, e Deus nos ensina algo muitas vezes falando não, para podermos aprender a ser paciente, a ser no tempo determinado e a ser no tempo em que Deus quer que seja para a gente. Para nós vivermos no tempo de Deus, não querer que Deus viva no nosso tempo, naquilo que nós queremos, porque muitas vezes nós não estamos preparados para viver o que nós queremos, mas nós temos que estar preparados para viver o que Deus quer para nós. Então, isso é maravilhoso. E sempre foi muito ansioso. No culto de segunda-feira, por exemplo, o pastor estava muito ansioso. E eu já fico assim preocupada. Ai, meu Deus, como vai ser a noite? Porque eu estava o dia inteiro ansiosa para o que ia acontecer à noite no culto. Como que ia ser a entrada, a expectativa que eu estava. Porque eu não estava na nave a hora que a arca subiu, a hora que os pastores subiram. Porque eu estava servindo eles aqui embaixo, com a comida, com as roupas. Eu fui a última a sair, como tem uma TV aqui, eu fiquei assistindo. Então eu não queria perder o momento, eu fiquei o tempo inteiro aqui embaixo assistindo pela televisão toda aquela entrada, né? E dava para sentir aquela emoção, o coração fica batendo acelerado. Eu sentia, como elas falavam, lá em cima estava palpável a presença de Deus, mas aqui onde eu estava servindo, estava palpável também a presença de Deus, aquela ansiedade em estar vestindo os sacerdotes e vendo se tudo está certo, se tem barra, se tem bolso para abrir, aqui que a gente estava com a Valéria, né? Com a Rosa, fazendo toda essa movimentação, servindo a Deus. Então, em todo momento, é maravilhoso, é uma expectativa. E todo ano a gente espera como vai ser a próxima arca, o que Deus tem para a próxima arca. A gente acha que não tem mais, né? A gente acha que não tem mais, mas sempre tem. E como as meninas falaram, Deus cuida tanto, tanto, tanto das mínimas coisas, mesmo que você não tenha nada. Eu já posso contar a experiência? Peraí. As três são pregadoras, pessoal. Eu estou ansiosa As três são aqui, ó, eu estou pregadoras. ansiosa. Você falou uma coisa muito legal, muito importante, né? Eu acredito na Bíblia. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. E quando ele for moço, adulto, ele não se desviará dele. Existem pessoas que eu conheço na igreja que criaram os filhos aqui. E por um acidente da vida, eles acabaram saindo. Então, eu acho que é uma boa palavra para se dizer para você acreditar, eles vão voltar. Porque você plantou uma semente, e essa semente vai dar fruto, ela vai dar fruto. Não desista dos teus filhos. Não desista em momento nenhum. Por pior que você encontre eles numa pior situação, tem uma semente lá dentro que vai falar alto. E vale muito a pena plantar na vida dos filhos. Porque isso, como a Evelyn disse... Né? Porque, cultivar exatamente, porque a Evelyn falou, isso é um legado. É um legado. Entendeu? O legado, ele fica. O legado vai cobrar do teu filho. Você pode não estar mais na terra. Entendeu? Eles vão lembrar dos teus ensinamentos, vão lembrar de tudo que você viveu. Isso é fantástico. Então, por exemplo, a experiência da campanha da Arca, e como outras experiências na igreja, de cultos, de jejum, enfim, de tantas coisas que a gente vive dentro da igreja, que vale a pena estar dentro da igreja. Sim. Então, todas essas experiências, assim, a experiência da Arca, não é? Eu citei o texto de Oséias 6,3, que é: cresçamos e prossigamos. Eu enxergo na vida da minha família, da minha esposa, das minhas filhas, da minha vida, um crescimento. Porque Deus aguçou a gente, né? Ele colocou a gente na prensa, né? Para a gente viver essa história, essa experiência. Colocou a gente na prensa para sair o melhor da gente. Então, eu enxergo claramente que promover essa experiência em família trouxe um resultado maravilhoso na vida das minhas filhas. Então, continue vivendo experiências com Deus para que seus filhos tenham esse legado. Aconteça o que acontecer amanhã ou depois, eles vão se lembrar. Eles vão se lembrar. Eles vão se lembrar. É verdade ou não é? É verdade. E ter a experiência da fé também, o que nós temos falado nos programas Elas à Mesa. É fé. É esperar por algo que você... Você já está fazendo propaganda do teu programa? Uau, eu tenho um programa! Tá fazendo Olá, maravilhosa. Olá, maravilhosa! Cobrar o cachê aqui. Vou falar com as maravilhosas propaganda hoje. ao vivo. Aqui. Aí, maravilhosas. É provar a fé. Como nós temos muitas experiências aqui
que nós ouvimos, que vocês vão ouvir nos programas que estão sendo gravados na igreja, não é só a questão de dar alguma coisa palpável, dinheiro, mas dar o nosso servir a Deus. O nosso servir, muitas vezes fala assim, eu não tenho isso, aquilo, mas a campanha da arca significa nos servir no íntimo, o seu íntimo com Deus, o seu tempo com Deus, o seu servir na obra com Deus. Quem entende o que é servir na obra com Deus, descobre uma riqueza inigualável, inegualável. É assim, maravilhoso. Então tem a ver também com fé, em você ter fé daquilo que você ainda não sabe se vai acontecer, se sabe se vai ter. Mas é você provar a sua fé. A Arca da Conquista fala muito sobre fé. Viu, pessoal, o nosso, na sala do pastor, não foi nada programado. A gente veio aqui só para falar sobre os sentimentos que a gente tem da campanha Arca da Conquista. Sala do pastor então, tá com bem elas. Tranquilo, né? Na sala do pastor com elas. Aliás, com elas, Maravilhosas. literalmente. Então, aproveitando aqui a ordem como eu estava indo, né? Quero falar com você, Ana. Você deve ter, lógico, muitas experiências de milagres. Mas eu queria que você lembrasse de um e do seu sentimento por isso. Uau! Tava falando sobre legado, né? De deixar um legado de como que a gente faz as coisas. Gostaria só de compartilhar rapidamente. Já estou fazendo meu legado acontecer. Porque em 2019, eu e o GC, a gente fez o nosso primeiro pedido juntos. Uau. Não estávamos noivos ainda, né? Mas já estava naquela esperança. E eu lembro que ele foi em casa e a gente sentou para fazer o nosso pedido juntos. Uau. E a gente pediu pelo casamento. E eu lembro que nós colocamos cada detalhe do nosso casamento ali. Que, na verdade, eu vou contar mais em detalhes no programa do Elas. Mas eu lembro que eu e o GC, a gente colocou cada detalhe do nosso casamento, o que a gente queria, como que a gente queria que fosse, como que a gente queria que fosse a decoração. E foi um negócio, assim, tão profundo, sabe? Porque eu vi cada detalhe acontecer. E eu lembro que quando a gente estava depositando a nossa oferta na arca, ali até no púlpito, a gente tirou uma foto de nós dois e falou assim, esse é a nossa última campanha da arca solteiros, né? Já tinha data marcada? Não estava nem noiva ainda. A campanha, né, foi em outubro e a gente ficou noiva em dezembro. E foi fácil? Não. Porque eu falei, né, na segunda-feira eu falei, né, o milagre ele é a batalha, a guerra, né? Deus deu a promessa para Josué, mas ele guerreou, ele foi a conquista. E não foi fácil. Às vezes as pessoas pensam que Deus vai fazer uma varinha de condão, né? E muda a realidade. Deus muda a realidade, mas ele faz questão de inserir a gente no processo da mudança. Porque essa emoção, esse sentimento que fica, de você estar, ele é inesquecível. E você está no processo. Por exemplo, você casou no meio de uma pandemia. Você casou no meio da pandemia. Foi fácil? Não foi. Foi tudo para não acontecer. Foi, mas acho que uma coisa... Próximos capítulos. Uma coisa interessante que o senhor falou sobre o processo, eu acho que o processo de você passar antes de chegar no milagre, né, pelo que você pediu, ele tem 2 etapas muito importantes. A primeira é de você fazer a sua parte, né? Você não pode falar com Deus, é uma parceria de céu e terra, né? Uhum. Então, você pede para Deus, você fala sobre o seu pedido, né? Faz a sua parte para que as coisas aconteçam, porque aí se não acontecer é porque Deus está fechando a porta. Sim. Mas aí tem a parte do processo de você confiar. E eu acho que a maior luta do ser humano é a confiança em Deus. Porque quando a gente está fazendo a nossa parte, está no controle ainda, está no nosso controle. Uhum. Mas quando a gente confia para Deus fazer a parte dele, essa é a parte que muda o ser humano. Certo. Essa parte que deixa com que a gente chegue à maturidade. E por isso que é tão importante a gente escrever o pedido e guardar uma cópia, porque às vezes a gente até esquece do que a gente pediu. E a gente olha assim para trás, eu vi pedidos meus antigos da arca, que eu olhei e falei, caraca, Deus fez. Uhum. E outros eu vi, nossa, ainda bem que Deus não fez. Sabe? Ainda bem que Deus não fez, que Deus mudou o rumo, que foi diferente. Uhum. E é tão importante que a gente guarde, porque aí a gente vê o nosso amadurecimento de confiança em Deus.
Então, ele tem realmente, acho que esses dois processos em nós, né? Nós fazemos o pedido, nós fazemos a nossa parte, por exemplo, né? Eu quero um emprego tal. Então, eu vou fazer a minha parte de melhorar o meu currículo, de estudar, de ir atrás dos empregos, né? De ir atrás da onde eu quero ir, né? Porque senão ela não vai ligar assim do nada a empresa que você quer e vai falar: oi, você é fulano? Nossa, ouvi falar de você. São situações extraordinárias, né? Que são fora do comum. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Ana, o que você falou assim, resumindo, o pai pode dizer não. Pode e deve. E o não do pai, ele é bom. Muito bom. Né? Pode doer na hora, mas o que muda a visão é a confiança nele. Exato. A certeza que o pai está dizendo não vai ser para o meu bem. Então, você pegou pedidos antigos, que você falou, isso aqui aconteceu, que legal. E esse aqui não aconteceu, ainda bem. Ou seja, ainda bem, né? Porque você entendeu, né? Você acaba entendendo quem é o pai, né? Que ele cuida da gente e o não dele é bom também. Ou seja, no exercício da campanha da fé, ajuda a gente a crescer no conhecimento de Deus. Né, Beli? Conta o seu aí. Alguma coisa, né? Você domingo, anota aí, domingo que vem a Beli no culto domingo da manhã. Eu pedi para ela vir no outro do culto domingo à noite. Eu não sei porque ela não quer. Não vai dar, não. Mas no culto agora, domingo de manhã, a Isabelle vai contar a história dela junto com o Murilo. Não sei se o Murilo vai conseguir, porque ele trabalha no Ministério Infantil, mas vai contar a história do milagre deles, o que eles viveram de experiência, estão vivendo ainda. Você vai achar incrível, né, Beli? É verdade. É uma coisa que é muito legal. Eu sempre que tem a campanha da Arca, eu sempre quis guardar dinheiro para ofertar, né? Sabe? Acabou a campanha, você já começa a guardar para o ano que vem. Mas é aquele negócio, Como né? É que é? Você sempre Sempre quis fazer isso. Né? Porque aí chega perto da campanha da Arca, você olha, o que eu tenho que eu posso dar? Né? Como dar os restos para Deus. E você faz o ano inteiro, você faz uma poupança para isso. agora sim. E era muito interessante, né? Porque é aquele negócio, você tem o seu dinheirinho lá, você não tá guardando, e aí parece que não sobra, não sobra dinheiro. E 2019 eu comecei a fazer isso, né? Foi quando eu e o Mo, a gente começou a namorar. E aí, o que eu pensei? Vou guardar dinheiro. Metade vai, porque, né? Como que você vai dividir entre casamento e a arca? campanha? Né? Difícil, né? Fala assim, não, vou dar mais pro casamento? Jamais. Então, eu falei assim, para ser justo, eu vou dar meio a meio. E eu comecei a guardar, e eu fui guardando, e eu vou contar os detalhes, a gente vai contar os detalhes certinho no domingo, né? Não perca o gosto de tudo. Mas aí eu fui guardando, o dinheiro deu mais do que eu esperava. E o mais incrível disso, porque foi assim, eu comecei a guardar, aí tipo, eu pagava minhas contas, eu via o quanto que eu conseguia guardar. E aí eu guardava aquele tanto, metade para cada propósito, né? Metade para o casamento, metade para a campanha. Aí tinha mês que eu conseguia guardar 100, outro mês 200, até que eu cansei disso. Eu falei assim, não tá certo isso. Eu vou determinar um valor e eu vou guardar esse valor todo mês. E eu não falei um mês, nem na pandemia que a gente estava recebendo menos. Eu falei assim, eu me recuso a guardar menos que o meu propósito. Uau. E não teve um mês que faltou dinheiro. Todos os meses eu acabava com mais dinheiro do que eu esperava. Porque eu falei assim, não, jamais. Meu propósito é com Deus e é isso. E eu não mexia naquele dinheiro por nada. Aquele dinheiro é para isso e vai permanecer para isso. Né? É esse negócio. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, bem, você pode fazer o plano de guardar metade do seu salário. Você pode ter certeza que pagando suas contas ainda vai sobrar. Porque nosso Deus é provedor, né? Aquela história, não se pode adorar Deus e a mamon. Então, o dinheiro não tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, tem que ser Deus, né? E eu tô vivendo milagres, e até foi engraçado que um dia eu e o Mu conversando, a gente falou, não tinha outro jeito, né? A gente tinha que casar no meio da campanha da Arca. Por causa da forma que a gente é em relação a isso, a obra de Deus. E, na real, toda a nossa história está envolvida nesse período do ano. E a gente falou... É verdade. Toda a nossa história está envolvida nesse período do ano. Tanto, né, para quem não sabe, a nossa história começou lá em 2013. Nossa. Faz um pouquinho de tempo. 2013? 2013.
Toda a nossa história, assim, tá Peraí, você precisa contar essa história direito. tá pra mim. envolvida. Voltando. Tá, foca. Você precisa contar. Voltando aqui o programa. Né? Toda a questão nossa tá envolvida nessa época do ano. E a gente falou, não tinha outra época pra gente casar. Essa é a melhor época pra gente casar, que é no meio da campanha da Arca. Beli, campanha é campanha, né? Você está ensinando a gente sobre propósito, né? Como é que a gente vive, como é que a gente determina. Ele não é do susto, né? O exercício da fé, geralmente, ele é construído, né? Ele não é susto, assim, a gente vai crescendo, né? E como foi esse sentimento seu de você conseguir realizar isso? Nossa, foi uma alegria sem fim. Ano passado, né? Eu vou contar aí no domingo de manhã. Como Deus me desafiou. E, foi o melhor desafio da minha vida. Você quer contar só o desafio ou você quer contar tudo no domingo? Quer contar só o que você fez no desafio e depois contar o desenrolar disso? Ou você deixa tudo para domingo? Eu posso dar uma pincelada. Então, dá uma pincelada. Porque aí a gente conta tudo de uma vez. Porque eu fui guardando esse dinheiro que na real, eu não pensei o valor que daria. Eu fiquei, na real, muito surpresa com o valor que deu, o total. E, né, como eu falei, eu estava dividindo mesmo, e Deus me desafiou a dar mais do que eu esperava, e eu fiz isso com muita alegria. Mais na arca do que no casamento? Mais na arca do que no casamento. Bem mais? Bem mais. Eu sei, pessoal, eu sei da história, eu conheço a história. É que eu dei, de tudo que eu guardei, eu acabei dando 90% na arca. Uau, né? E eu fiquei com 10% no casamento. Depois veio o resultado. E aí eu conto certinho no domingo o porquê que Deus me desafiou com isso. E na hora que você fez isso? Nossa, eu falei assim, meu Deus, estou fazendo a melhor coisa da minha vida. Porque até quando a Evelyn estava falando, né, de você depositar ali, veio esse pensamento que, na real, a arca, ela representa a presença de Deus para hoje. Ela é um memorial de Jesus, né? É para a gente lembrar de Jesus. Então, a gente está depositando toda a nossa vida em Jesus. Isso. E foi o que eu fiz ano passado. Eu depositei toda a minha vida em Jesus, todos os planos que a gente estava fazendo, todos os sonhos que a gente estava construindo. Aliás, o que eu estou vivendo hoje, lógico, né? A gente tem sempre orar, né? Desde pequena a gente tem pais, né? Orem pela família que seus filhos vão construir. E eu sempre coloquei isso na arca, independente do Murilo. Eu sempre orei para Deus abençoar meu futuro marido, né? Minha família que eu ia construir, para que fosse uma família segundo o coração dele. Eu sempre coloquei isso. E hoje eu estou começando a viver o que eu peço há anos na arca. Né? Aquele negócio. Certo, né? Às vezes Deus fala um não exato para um pedido que você pôs, e às vezes Deus fala um não agora. Você precisa crescer e amadurecer. Você ainda tem muito para viver, para você receber essa bênção que eu quero te dar, sem isso te quebrar, mas para isso te construir e te fortalecer. E hoje eu estou vivendo isso. E realmente, eu concordo 100% com o que o Mu falou. Não tinha um período melhor para a gente estar casando que não fosse no período da campanha da Arca. É incrível, né, Beli? Você acabou vivendo uma experiência, conheceu mais a Deus. Você tem uma experiência que te aumentou a sua intimidade com Ele. Demais. Então, como é que você ia viver essa experiência se você não aceitasse esse desafio? Né? Imagina. Quer dizer, a campanha Arca da Conquista é um grande desafio. Você não sai a mesma pessoa. Você não volta a ser a mesma pessoa. Você vai viver experiências poderosas. Você vai crescer em Cristo Jesus. Esse programa está muito legal, pessoal. Gostaria de continuar aqui falando, né? Compartilhando o que a minha família está sentindo. Gostaria muito de compartilhar com você. Eu espero que isso esteja abençoando a sua vida, que realmente abençoe a sua casa e que você consiga viver essas experiências poderosas. Deixa eu só te cortar um pouquinho. A Beli falou, né, que os nossos pedidos desde o começo, e eu lembro muito bem que desde a primeira campanha de 2016, né? De 2006, a gente pede pelos nossos maridos. Uau. A gente pede para que Deus abençoe os nossos maridos, que sejam maridos segundo a vontade de Deus para a nossa vida. A gente pede pela nossa família. E é incrível que a gente está vivendo isso hoje. Deus surpreendeu. Deus surpreendeu. E mesmo quando a oferta foi pequena e era tudo que a gente tinha, a gente estava tirando sangue. Eu lembro de muitas vezes que eu cheguei perante a presença de Deus falando, Senhor, eu estou infeliz com o que eu estou dando.
mas é tudo que eu tenho. E aí Deus vem e fez muito mais. Fez muito mais. E eu vejo hoje no meu casamento, eu tenho certeza que é resultado de Arca. É resultado de... Por mais que eu não fazia ideia de com quem eu iria casar, eu não fazia ideia de como seria a minha família, e eu depositei toda a minha confiança, tudo que eu tinha, todos os meus esforços, os sacrifícios, a gente depositou em Deus. Não é sobre valor, é sobre sacrifício. E aí, quando a gente... E por que envolve dinheiro aí, né? É porque a gente está declarando que não é o sustento. O sustento não está em papel. O sustento está em Deus. E aí ele faz muito, muito, muito mais. Deus deu 2 ótimos genros para mim. Ufa! Tá garantido, tá? A gente pode casar depois dessa, tá? Eu sempre coloquei nas arcas, nos pedidos, desde elas do ventre, ofereci-elas a Deus. E eu sempre colocava, Senhor, prepara aqueles, né, que serão os maridos das minhas filhas, que seja um servo segundo o teu coração, que tenha o mesmo propósito que elas têm, que tenha o mesmo objetivo, porque elas têm um chamado, elas têm um legado, e que eles estejam nesse mesmo chamado e nesse mesmo legado. Senhor, faça aquilo conforme o seu coração, porque tu sabes aqueles que serão os maridos delas segundo a sua vontade e o seu coração. Então, isso é um fruto que eu colho. Eu tive que esperá-las crescerem, acontecer tudo que aconteceu, para isso tá sendo realizado. A Ana, que casou, a Belle, que vai casar esse mês, vocês vão ouvir o testemunho dela, vocês vão ouvir o testemunho da Ana também no Elas à Mesa. Vocês irão ouvir muitos testemunhos no canal do YouTube, acho que no Insta, em todas as nossas redes sociais, vocês estarão ouvindo muitos testemunhos. Esses testemunhos edificam a nossa vida. Eu tenho certeza que vai edificar a sua. Aproveita, para a gente terminar o programa, quando você ia contar uma história, um testemunho, é isso? É um testemunho assim que é fé, gente, é pedido de Deus, não é dinheiro, é fé, entendam, fé. Fala para Deus, Deus, eu quero ter uma experiência de fé. Isso. E é uma coisa tão, que vocês vão falar assim, que parece tão pequena. Eu sempre tive animais, sempre tive animaizinhos. Você podia. Eu queria contar sobre uma que é muito interessante. E a gente teve cachorro, gato, sempre. E aí eu tive a Kissy, que ela faleceu, foi numa das campanhas de janeiro, né? Eu falei assim, eu não quero mais ter bichinho. Aí a Belle queria um gato, a gente já tinha adotado um gato. Aí a Ana depois também queria mais um gatinho para fazer companhia para a Meg, aí arrumamos a Maia. E eu falei assim, mas eu quero ter meu bichinho só para mim, porque eram delas. Se eu dei para elas, elas tinham que cuidar de tudo. Não era eu que cuidava, da Kissy eu cuidava. Os gatinhos delas tinham que comprar ração, comprar terrinha, limpar, fazer tudo. Eu falava... não, isso foi ano passado retrasado, tá? E eu falava, mas eu quero um bichinho meu, Isso foi o ano passado. Aí Deus me deu... eu sempre orava e pedia para Deus. Eu sempre coloquei na arca nos meus pedidos para Deus abençoar os meus bichinhos, dando saúde e agradecendo a alegria que eles nos traz, porque o bichinho traz muita alegria, ele nos relaxa. E eu sempre coloquei para Deus abençoar os meus bichinhos, no papel da arca, eu sempre coloquei isso. Por isso que eu falei, vocês vão falar que parece coisa boba. Não. Aí eu falei assim, é porque nós temos quantos gatos adotados? Hoje em dia, no total, a gente está com... Entre todo mundo? Entre 5 gatos. 5 gatinhos, né? Mas não fica tudo na minha casa, não. Em casa estão 3. E aí eu queria uma gatinha que toda hora ela fica assim... ronronando. E Deus me deu uma gatinha. Eu resgatei uma gatinha, não sei quem lembra aí, do bueiro, que jogaram uma caixa aqui com a mãe e os filhotinhos em frente à igreja. Eles entraram aqui do lado, falaram dos gatinhos. O vigia falou assim, Evelyn, tem gato de novo, porque eu sempre fui defensora dos gatos. E falaram, eu resgatei a gatinha, tô com ela tá enorme, ela chama-se Aurora. Gente, a gente chega perto dela, ela chama a gente sempre para deitar na cama, para brincar com ela. E como que ela fica o tempo inteiro? Verdade. É uma coisa assim tão simples, gente, tão simples.
Eu falo que Deus cuida dos mínimos detalhes. Tá dando inclusive dica pra criançada, hein? Inclusive dos nossos animaizinhos, Desculpa aí, gente. Mas seus filhos vão pedir uns bichinhos. Mas tem que cuidar também, não é só ter e jogar. E a partir do momento que quando a gente pega, é pro resto da vida que tem que cuidar. Uau, uau. Tá aí, pessoal, uma dica para você viver essa experiência. Eu quero orar junto com a minha família, orar por você, abençoar a sua vida, agradecer pelo tempo que você ficou aqui com a gente, que Deus abençoe a sua casa e mais ainda, que Deus te dê uma experiência enorme nessa campanha. Que você viva o sobrenatural. Que você conheça um Deus incrível que nos ama nos mínimos detalhes, até num gatinho ou num casamento, não é? Que coisa incrível. Deus tem muito para fazer na sua vida. Viva essa experiência poderosa. Vamos orar? Pai, eu quero louvar o teu nome, quero te agradecer pela vida de cada um dos irmãos, amigos que estão participando com a gente agora ao vivo, mas que também, Pai, pessoas que vão assistir esse vídeo também. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame a tua graça, a tua mão poderosa, a tua bênção sobre eles. Pai bendito, e que eles vivam essa experiência para conhecerem um Deus tão bondoso como um Pai, amoroso, que faz questão de cuidar das coisas pequenas ou grandes de nossa vida. O Senhor é tão incrível, Pai, que o Senhor tem coragem de atender os pedidos que são tão pequenos diante do Senhor. Pai, mas que o Senhor é um Deus tão grande, que tem compaixão de nós e nos atende naquilo que pedimos. Pai, nós te louvamos por isso. Toda a honra, toda a glória seja dada ao teu nome. Que as pessoas que vão viver essa experiência glorifiquem o teu nome. Que o teu nome seja conhecido, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja engrandecido no nosso meio. Pai bendito, por isso nós, como família aqui, a minha família, abençoamos cada família. Abençoamos cada pessoa, Pai, para que eles acreditem, assim como nós acreditamos, nesse Deus presente, esse Deus que está registrado nas páginas da Bíblia, nessas histórias incríveis. Elas não são histórias à toa, elas são histórias verdadeiras, que nós experimentamos elas hoje, as nossas histórias contigo, Senhor. Por isso nós abençoamos, Pai, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém e amém. Uou, uou. Até a próxima, não é? Aleluia, na sala do pastor. Deus te abençoe. Beijo no coração. E eu quero aproveitar e convidar você para as 2 próximas quartas-feiras. Serão 2 programas com os pastores da Casa de Deus, evangelistas. Vamos contar das nossas experiências, do que sentimos na campanha Arca da Conquista. Então não perca, nas 2 próximas quartas-feiras. Deus te abençoe.